Olá, bem-vindo a você em Engenharia. Eu sou a Moara e hoje eu vou explicar para vocês como se encontram as reações, os momentos vetores e os esforços cortantes de uma carga pontual. Eu também vou mostrar casos em que essa carga está em diferentes configurações aqui da viga, a diferentes distâncias em relação ao apoio A e ao apoio B. E eu vou explicar um pouquinho como que isso interfere nas reações de apoio, para que você vá criando aí uma sensibilidade quando você for resolver as questões, certo? Então vamos lá. Vamos resolver esse problema. Para você resolver um problema desse tipo, você tem que saber que você precisa solucionar algumas equações. Você precisa garantir o equilíbrio dessa estrutura. O que é garantir o equilíbrio dessa estrutura? É garantir que essa força P vai ser resistida por esses apoios A e B, assim como seus esforços. Então vamos lá. Eu tenho uma força P aqui e ela vai ter que ser suportada por uma força no apoio A, que nós vamos chamar de RA, e uma força no apoio B, que vamos chamar de RB, certo? E o que difere esse apoio desse? Esse apoio A é um apoio de segundo gênero, em que ele trava tanto a vertical quanto a horizontal. Então, em tese, ele também tem uma reação aqui, ó, nesse sentido, Rx/A. Só que essa reação vai ser igual a zero, porque eu não tenho nenhuma força aqui na horizontal, certo? Se eu tivesse, por exemplo, uma força aqui igual a 10, esse RA deixaria de ser 0 e passaria a ser 10. Só que, como nesse caso aqui nós não temos nenhuma força, esse RA vai ser igual a 0. Então, nós nem precisamos representá-lo, certo? Vamos representar apenas as forças verticais, RA e RB. Então, nós temos que ter um equilíbrio dessas forças. Eu tenho que garantir por equação. Vou colocar aqui, ó, equação de equilíbrio das forças na vertical, Fy, tem que ser igual a zero. E aí a primeira coisa que eu faço é definir uma direção em que essa força seja positiva. Vamos definir para cima, que é o que é convencionado. E aí nós vamos fazer o somatório e temos que garantir que esse somatório dê igual a zero. Então, o RA ele está para cima. Então, a primeira força na vertical é o RA e ela é positiva porque ela está na direção aqui que nós convencionamos como positivo. A segunda força é o P. O P está para baixo. Então, ele vai entrar como negativo aqui, porque ele está contrário à nossa convenção. E a terceira força na vertical é o RB. E ele também será positivo porque ele está para cima. Então, quando você pegar uma questão de carga distribuída, você vai ter que fazer esse equilíbrio e os valores que você encontrar tem que satisfazer a essa equação aqui. O seu valor de RA somado com o valor de RB, tirando o valor de P, tem que ser igual a zero, certo? Essa é a primeira equação. A segunda equação é uma equação de momento. E essa equação você tem que usar um ponto de referência. Então, vamos fazer aqui primeiro usando esse ponto A de referência. Então, o momento em A, o momento nesse apoio, eu tenho que fazer o equilíbrio e fazer com que ele seja igual a zero, certo? E aí, ó, você tem que convencionar um giro como positivo também. Geralmente, nós convencionamos esse giro positivo. Por que convenciona assim? Porque você tem aqui a viga, né? Essa viga vai ser solicitada. E conforme ela for solicitada, ela vai ter uma face dela em que vai estar comprimida, que é essa face de cima, e vamos ter uma face dela que vai estar tracionada, que é a face de baixo. Geralmente, nós usamos a face de baixo para definir esse sinal. Essa face, quando você traciona essa face, você vai ter o momento que provoca essa tração vai ser positivo. Então, para que essa parte de baixo seja tracionada, eu preciso aplicar o momento nessa direção e aqui também preciso nessa direção aqui, certo? Então, nós convencionamos esses giros aqui como positivo, certo? O giro é o momento que provoca a tração nas fibras inferiores aqui da viga. Isso aqui vai ser melhor explorado quando você for ver concreto armado. Mas, por hora, você precisa saber dessa convenção aqui
para resolver esse problema aqui de resistência dos materiais, tá? Então, vamos lá. Para fazer esse equilíbrio do momento em A, você precisa fazer o somatório dos momentos provocados pela força P e pela força RB. E esse somatório desses momentos tem que ser igual a zero. Por que o RA não entra? Por quê? Porque o momento ele vai ser a magnitude da força vezes a distância. Então, é preciso que haja uma distância entre a força e o ponto de referência. Como o nosso ponto de referência é o próprio A, o RA não tem nenhuma distância. A distância de RA para o ponto A é zero. Então, não vai provocar nenhum momento nesse ponto. Já o ponto P, ele está a uma distância aqui, ó, que nós já até determinamos que é A. Ele está a uma distância A do ponto A, então ele vai provocar um momento. E qual que vai ser esse momento? Esse momento vai ser nesse giro aqui, né? Vamos pensar, esse P vai provocar um momento nesse sentido aqui, que eu desenhei. E esse momento vai ser o P vezes o A. Só que ele vai ser de que forma? Ele vai ser negativo, porque ele está contra a nossa convenção. Nossa convenção está nesse sentido como positivo e nesse sentido como positivo, certo? Então, o P ele vai contrário a esse giro aqui. Então, ele vai ser negativo. Então, vamos ter menos P vezes A. Como ele está desse lado aqui, nós temos que seguir essa convenção aqui, tá? Então, vou apagar aqui por hora essa outra. E vou apagar isso aqui também, deixar só assim, tá? Para ficar mais claro. E vou apagar isso aqui também. Depois você, se quiser, volte no vídeo para ver. Só para não poluir muito, né? Pronto. Então, esse é o giro que nós devemos seguir. O giro nesse sentido aqui deve ser o positivo. Como o P ele está no giro contrário, ele vai ser negativo. E agora vamos ver o momento que o RB causa. O RB está vendo que a força está para cima. Então, a força vai fazer o seguinte, vai fazer isso aqui em relação ao ponto A. Então, ela segue aqui a convenção de positivo. Então, vamos somar o RB vezes a distância. Qual é a distância? A distância do ponto B ao ponto A, se você for olhar nessa figura aqui, é o L, é o comprimento aqui da viga. Então, aqui vai ser L. E isso tem que ser igual a zero, certo? Então, para encontrar o RB, eu tenho que o RB vai ser igual a esse menos P vezes A, a gente joga para o outro lado. Jogando para o outro lado, ele vai mudar de sinal. E o L, que estava multiplicando aqui, ele vai dividindo. Então, o RB vai ser o P vezes o A sobre L, certo? E aí, nós podemos fazer o seguinte, para encontrar a outra reação. Essa reação RA, nós podemos resolver com essa equação aqui, em que nós já temos conhecido o ponto. Nós já sabemos quem é o ponto P e quem é o RB, então podemos fazer por essa equação, ou podemos fazer de uma forma que eu prefiro até, é fazendo o equilíbrio do outro lado, fazendo o equilíbrio agora no ponto B. Então, fazendo esse equilíbrio aqui, ó. Opa, deixa eu voltar, marcar aqui a caneta, nesse ponto B aqui, certo? Então, vamos fazer o equilíbrio do momento em B. Esse equilíbrio do momento em B, nós vamos convencionar esse lado aqui como positivo, né? E vamos fazer o seguinte, esse equilíbrio tem que ser igual a zero, e nós vamos ter esse ponto, essa carga P agora, ele vai girar nessa direção aqui, em relação ao P. E aí, ela vai ser negativa. Por quê? Porque aqui, ó, nós já estamos considerando as cargas desse lado. E para esse lado, esse giro é positivo. E o P vai girar de forma contrária. Então, ele vai ser menos P vezes a distância do P até o ponto B, que é o nosso novo ponto de referência. E esse ponto tem uma distância de B, né? Como nós vimos aqui. Então, isso aqui vai ser menos P vezes B. E nós vamos ter o ponto A. O ponto A ele vai girar nessa direção, em relação a B, que é a direção positiva aqui, ó. Tá vendo? E então, ela vai ser positiva, mais o RA vezes a distância, né? A distância do A até o B é o comprimento aqui, L, certo? E aí,
isso aqui vai ser igual a zero. Então, nós vamos encontrar que RA é igual a UP vezes o B sobre L, certo? Essas são as reações de apoio. Ficou um emaranhado, né? Mas eu acho que deu para entender. Sempre que você pega um ponto de referência, você tem que considerar os sinais dos momentos, certo? Aqui, como nós pegamos esse ponto e nós vamos vir resolvendo desse sentido para lá, o sentido positivo é esse sentido aqui. Quando a gente estava no outro ponto, que era o ponto A, nós estávamos resolvendo daqui para lá. Então, nós temos sempre que considerar esse sentido aqui, tá? Não sei se ficou confuso essa parte, mas eu espero que não. É porque ficou muito poluído também, né, a imagem. Mas eu espero que você tenha entendido essa parte do giro, do momento. Deixa eu tentar explicar novamente. Nós temos esse ponto A, então nós vamos pegar as relações das cargas vindas do lado direito para o lado esquerdo, né? Nós vamos usar essa relação daqui para lá. Então, se nós vamos usar essa relação daqui para lá, nós temos que usar a convenção desse lado direito, que é essa aqui, ó, que é positiva. Já no ponto B, quando a gente for fazer o equilíbrio em B, a gente teve uma relação contrária, né? O B estava desse sentido. E aí, o que nós temos? Nós temos que nós vamos da esquerda para a direita. E da esquerda para a direita, essa é a convenção positiva, certo? Agora eu acho que ficou um pouquinho mais claro, certo? Porque, mais uma vez, quando você tem uma viga, você tem que ver qual que é o sentido do momento que vai estar tracionando as fibras de baixo. Que é o momento nessa direção, vindo da esquerda para a direita, e nessa direção, vindo da direita para a esquerda, tá? Então, você grava isso aqui, que você consegue entender esse conceito aqui que já mostrei, tá? Se você está gostando desse vídeo até aqui, eu peço para que você se inscreva no canal para continuar acompanhando vídeos desse tipo e que você também deixe sua curtida. Eu vou continuar fazendo vídeos de resistência dos materiais e de outras disciplinas de engenharia civil. Então, peço que você se inscreva e vamos continuar a aula. Vamos agora para o momento fletor, né? Definição do diagrama de momento fletor nessa estrutura. O que é o diagrama de momento fletor? O diagrama de momento fletor, ele é um diagrama que ele busca mapear o momento em cada uma das partes da viga. Então, em cada ponto da viga, eu vou ter um valor de momento, certo? Uma solicitação de momento, devido às cargas aplicadas, inclusive as cargas de apoio. Então, eu preciso fazer uma função que defina o momento em cada uma dessas posições, certo? Então, o diagrama ele é traçado a partir de quê? A partir de uma função, ou de várias funções. Como nós temos um carregamento, nós precisamos de duas funções. Por quê? Sempre nós precisamos avaliar a viga, a solicitação de momento antes da carga. Então, aqui seria uma seção 1 e uma seção que vá depois da carga. Vamos definir aqui seção 2, certo? Então, nós teríamos que ter um mapeamento que vá do A até o P e do P até o B, certo? Sempre que você for traçar um diagrama de momento, você tem que fazer seções antes do carregamento e depois do carregamento. Aqui, como nós só temos um carregamento, só serão duas seções. Se nós tivéssemos dois carregamentos, teria que ser uma seção antes desse primeiro, depois desse primeiro. E aí, se tivéssemos um aqui, teria que ter mais outra seção aqui depois desse segundo carregamento, tá? Sempre tem que fazer seções, sempre que tiver carregamento, você tem que adicionar seção, antes e depois, certo? Acho que isso ficou claro. E aí, como que isso vai ser feito? Como que isso vai ser calculado, esse momento? Como que eu vou traçar essas funções de momento fletor? Primeiro, você tem que desenhar todas as cargas que estão atuando nessa viga, né?
nós temos a carga de reação de apoio, que nós já descobrimos que é PB sobre L no ponto A, e essa segunda reação de apoio, RB, que nós também já descobrimos que é PA sobre L, certo? Então, ok. Para essa seção 1, nós vamos ter o quê? Essa seção 1, ela vai ter que ir do ponto A, onde x é igual a zero, até o ponto de aplicação de carga, onde o x vai ser igual a A, certo? Essa seção eu desenhei antes, mas ela vai até esse ponto aqui de carga, certo? A seção tem que ir sempre até o ponto de aplicação da carga. Uma seção vai até esse ponto e aí a outra seção vai a partir desse ponto, certo? Então, vamos lá. Nós vamos ter que ter uma função de momento. Essa primeira função vai ter que ser o MAS1, certo? Momento que varia de A até o S1. E ela vai ser em função de x, onde o x, primeiro x vai de 0 até x igual a A, certo? Sempre até o ponto de aplicação da carga. Ó, botei A porque aqui o Azinho aqui, ó, de A até P, temos uma distância A. E aí, vamos lá. Para fazer essa função, o que é o momento? O momento a gente já viu que é a carga vezes a distância, né, de aplicação. A única carga que nós temos nessa primeira seção é o RA. Ó, deixa eu botar aqui o apontador. Nós temos aqui, ó, nesse trecho aqui, antes da carga e até o ponto de aplicação dela, eu só vou ter esse RA agindo. Esse RA vai agir como? Vai agir nesse sentido, então ele vai ser positivo. Então, nós temos o RA agindo dessa forma. Então, nós vamos ter um momento positivo de RA, e esse momento vai ter que ser multiplicado pela distância dele. Como é uma função, ela vai ser em função de x, então vai ser RA vezes o x aqui, certo? Vezes a distância, né? A força vezes a distância, então RA vezes x. E aí, nós já podemos traçar dois pontos para RA. Quando x é igual a zero, então o momento em A vai ser igual a zero, né? Vai ser igual a R vezes zero, que vai ser zero. E quando no outro extremo, né? Quando o RA vai estar multiplicado por A. Isso aí vai ser RA vezes A. Certo? Vamos desenhar já para você entender melhor. Eu vou até apagar isso para não ficar muito confuso. A primeira coisa que você tem que fazer é que você vai ter essa função e depois nós vamos, no gráfico, substituir esse x por zero e por A, para traçar os extremos. Por que nós vamos traçar um extremo? Porque essa função é uma função de primeiro grau. Então, nós sabemos que essa função é uma reta, certo? Então, basta que eu saiba os extremos dela, para que você trace ela até o ponto de desejo. Agora, vamos fazer, então, o momento que ele vai variar da outra seção, né? Que vai ser desse ponto aqui, ó, de aplicação da carga até o ponto B. Então, nós podemos definir uma nova origem de x. O x vai ser aqui, ó, x. Aqui vai ser o ponto zero do x. E aí ele vai variar até aqui. Essa distância aqui, ó, entre essas duas, esse ponto de aplicação da carga até o apoio B, é a distância B, né? Como a gente já viu aqui nessa outra imagem aqui, ó. Certo? Se na primeira equação de MA até a seção 1 a gente definiu o x iniciando aqui, agora, nessa outra, nós vamos definir o x iniciando aqui. E aqui vai ser o zero, certo? Nessa outra de momento variando da seção 2 até o B. Então, vamos lá. Então, vamos fazer a função do momento da seção 2 até o ponto B. E, novamente, o x vai variar de 0, só que agora vai até a distância B, certo? E aí, nós vamos fazer o seguinte. Esse momento da seção 2B, ele vai ter duas coisas. Ó, vamos pensar que está aqui, ó, a seção. Ela vai ter influência dessa carga do RA e também vai ter
o momento influenciado por essa carga P. Então, nós vamos ter que ter um equilíbrio de momentos provocados por essas duas cargas. Vamos lá. O RA agora vai ser o quê? Ele vai ser multiplicado pela distância, né? Só que qual distância? Vai ser da distância A mais X. A mais X. Por que A mais X? Não entendi. Porque aqui, a nossa origem em X é aqui. Só que o momento em A age desde esse ponto. Então, antes de X, eu tenho A. Então, para fazer esse diagrama de momento, você vai ter que somar o A mais a distância que está por vir aqui, né? A distância de referência do eixo. E aí, você vai ter agora que considerar a carga P girando nesse outro sentido aqui. Então, o momento provocado por ela vai ser negativo, que é contra a nossa convenção positiva. Então, vai ser menos a carga P vezes o X, certo? Porque aqui, ó, o ponto P, ele vai desde a origem do X, quando X é igual a zero, até o final, quando X é igual a B. Então, vai ser o P vezes o X, certo? Então, essas são as duas equações que nós temos que ter em mente. Que, novamente, nós definimos o x iniciando em 0 até o x iniciando em b. Agora, vamos traçar, então, esse diagrama. Eu vou traçar aqui embaixo, ó. Vou traçar aqui, ó, a viga. E nós vamos fazer de acordo com o que a gente já desenhou. Aqui, ó, como eu já havia falado, o momento ele vai variar de RA quando x é igual a zero. Quando x for igual a zero, o RA vai ser vezes zero, que é igual a zero. E o x é igual a zero onde? Nesse apoio. Então, aqui eu sei que o momento é zero. E aí, no ponto extremo, que é o ponto A, vai ser RA vezes o A. Então, isso aqui vai ser RA vezes A. Então, aqui em A, nós temos um momento positivo de RA vezes o A. Por que a gente desenhou para baixo? Por que é uma reta para baixo? Porque, primeiro, é uma função de primeiro grau, então é uma reta. E você desenha para baixo porque em resistência dos materiais a gente convenciona que o momento positivo é para baixo. Então, por isso que ficou essa retinha para baixo. Certo? Se você quiser trocar por valores, nós já encontramos aqui que o RA é PB vezes L. Então, PB sobre L, perdão. Isso aqui vezes o A. Certo? E aí, nós vamos ter, então, que fazer essa segunda equação aqui para a gente definir até o final. Ó, isso aqui tem que bater com isso aqui. Vamos ver. Isso aqui é quando nós estamos aqui nesse ponto aqui, ó. Quando x é igual a zero, nós temos que a equação fica RA vezes A mais zero menos P vezes zero. Isso aqui fica novamente RA vezes A e isso aqui, PB vezes zero é zero, né? Então, isso aqui é RA vezes A. Então, bateu realmente aqui nesse ponto é RA vezes A. E nos outros pontos, vamos pensar aqui no ponto final. No ponto final, nós vamos substituir aqui a equação, ó, RA vezes A mais B menos PB. E vamos descobrir o que é que isso dá. Por que eu coloquei o B? Porque no final, nós temos que o x é igual a B. Aqui, ó. Então, vamos lá. O RA a gente já viu que é P sobre L, né? Isso aqui vai ficar A mais B, que é o próprio L. Ó, tá vendo que A mais B é L. Isso aqui vai ficar menos PB. Então, aqui eu corto L com L, PB menos PB vai ser zero. Então, no final aqui, também vou ter um momento igual a zero. Como é uma função, e tá vendo que essa função sempre vai estar diminuindo aqui do px, esse x sempre vai estar aumentando, né?
e esse A vai ficar invariável. Aqui, esse valor aqui sempre vai ficar aumentando, até que eles encontrem o equilíbrio e sejam igual a zero. Então, aqui, ó, eu também vou traçar uma reta, só que dessa vez uma reta decrescente, certo? Que eu sempre estou diminuindo essa equação, porque eu sempre estou diminuindo aqui, enquanto o x aumenta, eu estou tirando aqui uma parcela dessa reação aqui, desse momento. Então, aqui vai ser novamente uma reta, só que agora vai ser uma reta decrescente, que vai até quando o momento for zero, certo? Tem uma outra forma que fica até mais simples de ver isso, né? Que aqui, ó, a gente fez do RA indo até o ponto P. A gente também poderia fazer do ponto P indo até o ponto B até a aplicação da carga, daria a mesma coisa. Mas, enfim, talvez tenha ficado um pouco confusa essa parte, mas se você quiser, depois deixa aí nos comentários o que você achou, se está muito confuso essa parte aqui de entender. Bom, vamos passar agora para a questão do esforço cortante. O esforço cortante é bem simples. O esforço cortante, ele vai medir as cargas, tipo, ele vai representar o corte das cargas, né? A razão das cargas aqui. Então, nós vamos ver ponto a ponto. Vamos ter 3 pontos de referência. O primeiro ponto são os apoios. Os 2 primeiros pontos são os apoios. E o terceiro ponto é o ponto P. Ó, o esforço ele vai definir sempre as cargas verticais. Como eu tenho uma carga vertical aqui, inicialmente, do apoio, e só tenho ela, então o meu esforço cortante vai ser o próprio valor dessa carga. Então, aqui vai ser o RA, que a gente já viu, que é o PB sobre L. E quando ela chega, ela vai se manter constante, porque só tem ela, até a carga P. Quando eu chego em P, eu vou ter que descer, eu vou subtrair o PB sobre L, menos a minha carga P, certo? Isso aqui vai dar algo nesse sentido aqui, ó. Porque aqui, ó, ele vai se equilibrar com a minha reação de apoio aqui. E aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. O diagrama é dessa forma aqui para essa carga concentrada. E aqui, como é constante, vai ser a própria reação de apoio, que no caso é PA sobre L, certo? Por que eu deixei dessa forma aqui? Que aqui pode ter ficado um pouco vago, né, essa minha explicação. Mas você pode fazer funções aqui ou fazer simplesmente a aplicação de cargas, pelas cargas que você tem. Eu prefiro fazer pelas cargas, o esforço cortante pela carga. É só você desenhar o valor da carga, e esse valor vai se manter constante até que apareça outra carga. Aqui eu deixei dessa forma, por quê? Porque nós podemos fazer essa análise aqui, ó. Nós temos esse RA, temos o P e temos o RB. No esforço cortante, nós temos algo diferente. Nós temos que para cima é positivo, para baixo é negativo, quando eu venho da esquerda para a direita. Já quando eu venho da direita para a esquerda, eu tenho o contrário. Para cima é negativo e para baixo é positivo. Por isso que aqui eu coloquei só o RA e coloquei ele como positivo, e aqui só o RB e aqui como negativo. Ó. Aqui é o RB e aqui é o RA. E aí o que eu faço? Basta que eu faça dos extremos e faça com que eles se encontrem aqui, ó. Aqui eu tenho o RA para cima até o ponto P e depois eu traço o RB para baixo, ó. Certo? É como se eu tivesse começado primeiro da esquerda para a direita e eu fiz até o ponto P, e depois eu faço da direita para a esquerda até o ponto P de novo. É como se deixa eu ver se dá para apagar. Não dá para apagar mais. Mas é como se você fizesse o seguinte: você traçasse aqui primeiro o RA e aí até o ponto P. E aí deixa aqui, dessa forma aqui. Isso aqui vai ser o RA, vai ser o valor de RA.
E aí, isso aqui foi da esquerda para a direita, até a aplicação da carga. E aí você pode fazer também da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda você só tem um RB. E ele, nesse sentido aqui, até encontrar a carga, certo? Bom, comenta aí se você ficou na dúvida em relação a esse esforço cortante. Não é para ter muita dúvida, porque ele, como é um conceito mais simples, eu expliquei de uma forma mais superficial, né? Em tese, é só você ir desenhar carga por carga pontual por carga pontual, certo? Bom, aqui eu trouxe agora, vou trazer um estudo de sensibilidade para que você veja se você está no caminho certo nos cálculos das reações de apoio. Bom, a primeira coisa a se pensar é em relação à configuração da carga. Eu trouxe algumas relações de RA e RB quando essa configuração muda. Primeira coisa que eu botei é quando o RA é igual a RB. Nesse sentido, quando a carga é no meio, o RA ele vai ser igual ao RB. Por que o RA vai ser igual ao RB? Porque a gente sabe que o RA ele é PB sobre L. E o RB ele é PA sobre L. Quando a carga está no meio, no vão central, o A ele vai ser igual ao B. Então, essas duas relações vão ser iguais. E o RA vai ser igual ao RB. Certo? Então, sempre que você tiver uma carga concentrada no meio do vão, as reações de apoio serão iguais. Mas isso não ocorre quando a carga está mais próxima de um dos apoios. Quando a carga está mais próxima de um dos apoios, uma das reações vai ser maior. E essa reação vai ser o RA. Por que eu estou dizendo isso? Porque, mais uma vez, a gente sabe que o RA é o P vezes o B sobre o L. E nesse caso, como o P está mais perto de A, o valor de B vai ser maior. O valor de B sendo maior, o RA vai ser maior do que o RB. Que o RB vai ser o P vezes o A sobre o L. Como o P sobre L vai ser uma constante, né? Nessas duas reações. O que vai diferenciar uma reação da outra são as distâncias B e A. Nesse caso aqui, o RA ele vai ser interferido pelo B e o RB pelo A, certo? Dá para ver aqui que a distância B é maior, então a reação A também será maior, certo? E por fim, o oposto, né? Quando o A é maior que o B. Quando o A for maior que o B, nós temos que o RB ele é maior que o A também, né? Que ele é PA sobre L. Aqui nós temos que o RB é maior que o RA. E aqui que o RA é maior que o RB. E aqui que são iguais. Certo? E aqui, mais uma vez, pelo mesmo motivo, porque aqui a distância A vai ser maior que a distância B. E como o RB está diretamente ligado ao A, ele vai ser maior do que essa outra distância aqui, certo? E aqui já dá para você ter uma noção do seguinte: quanto mais próxima a carga estiver do apoio, maior será a reação nesse apoio, certo? Isso é uma regra. A carga sempre vai decidir caminhar para um menor caminho, certo? Então, ela sempre vai solicitar o apoio que está mais próximo dela, certo? E isso é o que ocorre aqui e aqui. Quando a carga está mais perto de A, a reação em A é maior. Quando a carga está mais perto de B, a reação de B é maior do que a reação de A, certo? E isso a gente vai olhar já no F2. Mas tem outros casos que eu achei bem interessante para você ver também, que é esse caso aqui, quando nós temos uma carga que vai além do apoio. Nesse caso, nós vamos ter o seguinte: essa carga vai ser mais suportada pelo apoio B, RB, e o apoio A ele vai ter sinal para baixo, ele vai ter sinal negativo. Mas por que isso? Porque quando a gente olha para o RA, aqui embaixo, ele é ou em função do B, ou eu posso substituir esse B pelo L menos A. Quando isso ocorre, nós temos que o A, ele nesse caso aqui, tá vendo que ele é maior que o L? Se ele é maior que o L, essa relação vai ficar negativa.
Essa relação ficando negativa, o sinal do RA que a gente tinha convencionado para baixo, ele vai ter que mudar de direção. Quer dizer, a gente tinha convencionado para cima, ele vai ter que mudar de direção e vai ser para baixo, certo? Então, sempre que o A for maior que o L, nós temos que o RA ele vai ser negativo, ou seja, ele vai ser para baixo. Sempre que essa configuração ocorrer, isso aqui ocorre. Sempre que a carga for depois desse apoio, isso aqui vai ocorrer. E o contrário também ocorre. Tá vendo aqui que nesse caso o B aqui, ó, tá sendo maior que o L? Então, o RB ele vai ter esse B maior. Então, se o B é maior que o L, essa relação vai ficar negativa. E ficando negativa, o sinal do apoio vai mudar. E esse apoio vai ser para baixo. Então, aqui também eu vou ter que o RB é para baixo. E o RA vai ser para cima. E esse RA vai ter que suportar tanto a carga P quanto a carga RB. Outra forma de você pensar do porquê que isso ocorre é você ver o equilíbrio aqui de momento. Ó. Nós temos que pensar o seguinte, essa PB, se eu for tirar um momento em A igual a zero, esse PB ele vai girar nesse sentido. Para combater esse giro, eu tenho que ter uma reação nesse sentido de baixo, porque ele precisa fazer um giro nesse sentido aqui, certo? Eu tenho que sempre ter giros opostos para que eu tenha um equilíbrio aqui das seções, certo? Então, é por isso que essas cargas aqui tem que ser na mesma direção, para que elas provoquem esse giro aqui. Por isso que esse RB tem que ser para baixo. Ó, comparando isso aqui, ó, a gente pode ver no F2 como isso é verdade. Vamos ver aqui no F2. Essa carga aqui, ó, tá bem no centro, né? Bem no meio. O que a gente viu? Quando a carga tá no meio, os dois apoios são iguais. Quando a gente tira aqui a prova, tá igual, ó, 10 e 10. E aí, o que a gente viu também? Quando essa carga está mais próxima de um dos apoios. Então, vamos tirar ela daqui. Vamos colocar aqui ela mais perto de A. Quanto mais próximo do apoio, maior será esse apoio em relação ao outro. Então, esse A vai ser maior do que o B, que é o que a gente viu aqui, ó. Aqui o RA vai ser maior que o RB. Vamos tirar a prova? Quando a gente resolve, tá vendo aqui que o RA deu maior que o RB. E se fosse o contrário? Se ele fosse mais perto de B, o RB é que seria maior, né? Pelas nossas análises aqui. Vamos ver se isso é real? Ó, tá vendo que o RB ficou maior que o RA. Realmente, isso é fato, isso é real. E aí, vamos agora para os casos 5, 4, 5 e 6, né? 4 e 5, perdão. Quando a carga está mais distante, não está entre os apoios, né? Ó, primeira coisa que a gente viu foi aqui, ó. Quando essa carga está para esse lado aqui, nós vamos ter o quê? Um grande apoio para cima, nesse RB, e o RA vai estar em direção para baixo, ó. Porque eu preciso equilibrar esse giro. Esse giro está aqui e esse giro vai ter que estar aqui. Então, a carga de A tem que ser para baixo. Que é o que a gente encontra aqui, ó. Carga de A tem que ser para baixo. Enquanto a carga de B continua sendo para cima. Tá vendo aqui, ó? A gente viu, quando a carga está depois do apoio B, esse RA tem que ser para baixo. E aqui, na última configuração que a gente viu, né? Quando tá para cá do apoio, nós vamos ter o quê? Novamente, o RA vai ter que ser para cima aqui, né? E o RB vai ter que ser para baixo para combater esse giro. Ó, isso que ocorre. O RA para cima e o RB, que é o apoio mais distante, para baixo, certo? Que é o que a gente definiu aqui, ó. Quando a carga está à esquerda do apoio A, o apoio B vai ter que ser negativo, vai ter que ser para baixo, certo? Então, esse foi só um estudo de sensibilidade, foi só um extra que eu achei bem interessante, caso você tenha interesse, né, em ter esse estudo de sensibilidade quando você estiver resolvendo as questões. E eu não sei se você gostou dessa aula, mas eu espero muito que tenha gostado das explicações. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aí embaixo.
Diz aí o que você mais gostou na explicação, o que ficou um pouco vago, o que você não gostou. E eu peço também para que você se inscreva no canal se você estiver gostando desse vídeo, tá? Muito obrigada e até a próxima.